Deixe logo seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Estádios fechados, arquibancadas vazias. Por causa da pandemia, os jogos de futebol no Brasil pararam desde março e só agora estão retornando. Mas uma notícia extracampo movimentou de novo o futebol. A edição pelo presidente Jair Bolsonaro de uma medida provisória mudando as regras sobre os direitos de transmissão das partidas pela televisão. Pela Lei Pelé, para um canal de TV ou um site transmitir um jogo de futebol, precisa comprar os direitos de transmissão dos dois times em campo. Um projeto que tramita no Senado desde 2017 mantém essa regra. Mas a MP 984 dispensa a concordância do visitante, já que dá ao clube mandante, e só a ele, o direito de negociar e vender a transmissão da partida. Esta diferença entre singular e plural é muito importante. Por exemplo, no Campeonato Carioca, a Rede Globo comprou os direitos de transmissão de todos os clubes, menos do Flamengo. Pela Lei Pelé, o rubro-negro estaria impedido de vender as suas partidas para outra emissora. Com a medida provisória, a regra do jogo mudou. A Confederação Brasileira de Futebol disse ser simpática a ideia de maior poder de negociação para os clubes. A TV Globo, que tem os maiores direitos de transmissão, inclusive a Série A, disse que vai à justiça para assegurar o cumprimento dos contratos em vigor, assinados com os clubes, tendo como base a Lei Pelé. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que assinou a medida provisória, tá certo? Dando aqui a carta de alforria, né? A liberdade para que os times de futebol, o mandante, negocie qual forma que ele quer vender o seu direito de imagem. Apesar da individualização do direito, eu acredito que ainda assim os clubes sairão em bloco, unidos para negociarem melhores contratos. Não vejo nada de inconstitucional nessa medida. Também com relação ao direito adquirido, valem os contratos firmados antes da medida provisória, mesmo que ela seja convertida em lei. Agora, os clubes que não têm contratos de pay-per-view, TV aberta, fechada, direitos internacionais, poderão individualmente negociar em seus contratos. Em maio, Bolsonaro já havia se encontrado com os presidentes do Flamengo e do Vasco. Nesta semana, posou com representantes de outros 8 times da Série A. A MP foi elogiada pela maioria dos grandes clubes brasileiros. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse que a medida não foi feita para beneficiar só o seu clube, mas para todos os clubes deixarem as mãos da Globo. Guilherme Belintani, presidente do Bahia, disse que gostou muito da MP. Acho que dá mais competitividade ao produto, ele declarou. José Carlos Pérez, presidente do Santos, também é a favor. Disse que vai auxiliar os clubes. Mário César Petralha, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, disse que estávamos em um monopólio de décadas com a Globo. Contrário à medida, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, disse que o futebol não pode ser chamado para essa fogueira, em referência à disputa entre o presidente Bolsonaro e a Rede Globo. A MP coloca de volta na pauta um assunto que já foi tratado nas 2 casas do Congresso na legislatura passada. O Senado fez uma comissão de juristas, a Câmara uma comissão de deputados. Mas as 2 propuseram a mesma coisa. Direitos de imagem devem pertencer às 2 equipes da partida, como já prevê a Lei Pelé. Talvez essa medida provisória nos dê o espaço para a gente discutir de forma definitiva a questão da Liga de Futebol no Brasil, porque a questão da televisão está incluída nisso. Nós temos bons exemplos de liga no mundo, a Liga Espanhola, né, que tirou o futebol espanhol de uma situação muito ruim, né, que tinha uma participação na economia espanhola muito parecida com a participação do futebol brasileiro, próximo de 0,7% do PIB, hoje é próximo de 2% do PIB, e acho que esse talvez seja a oportunidade de a gente realizar esse debate. No jargão do futebol, pode-se dizer que essa MP foi um golaço de vanguarda no mundo inteiro, né? Os clubes, pelo menos, a gente teve contato com alguns que ficaram felizes com essa decisão e a gente espera que essa MP ela vire lei. Outro projeto que chegou ao Senado também trata do futebol.
O texto já foi aprovado pela Câmara e suspende durante a pandemia os pagamentos das parcelas das dívidas dos clubes profissionais com a Receita e a Previdência, o chamado Profut. TV Creepy Una. TV Creepy Una.